Salve, salve galerinha, salve, salve meu povo. Vamos para mais uma questão da prova do Enem 2011, questão de número 30. E cara, essa questão talvez tenha sido a mais difícil desse rol de questões que a gente está resolvendo. Não por eu achar ela difícil, estou falando pelo algoritmo, né? O algoritmo avaliou que apenas 20% dos candidatos acertaram essa questão. Será que ela é tão difícil assim? Bom, vamos dar uma olhada, vamos olhar esse texto aqui. Os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivações. No poder tradicional, o motivo da obediência é a crença na sacralidade da pessoa, do soberano. No poder racional, o motivo de obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei. E no poder carismático deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe. Então você tem aqui um texto que ele vai falar que existem três tipos de poder para três motivações, né? Então ele está falando aqui sobre tipos de poder, tá? Ele está falando do poder tradicional, ele está falando do poder racional e ele está falando do poder, cadê? Carismático. Pronto, são três tipos de poder, beleza? Então aqui, galera, ele está falando basicamente daquela concepção, né? Apesar de ser um texto do Norberto Bobbio, mas é a concepção weberiana de poder, né? Quem lembrar aqui da ideia de poder e dominação por parte do Weber, a gente vai lembrar que Weber considera que há três tipos de dominação para três tipos de poder, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, quando se trata de poder e dominação, né, nosso querido Max Weber, né, da sociologia alemã, ele define basicamente que poder é quando você impõe uma vontade sobre outra pessoa. Quando essa pessoa reconhece essa vontade e a obedece, aí se torna dominação, tá? Dominação. Weber classifica em sua obra três tipos de poder, tá? Por exemplo, o poder, né, perdão, três tipos de dominação. Primeiro, a dominação racional, legal ou normativa. É interessante você lembrar que esse normativa está atrelado à concepção de normas, ou seja, de leis, e por isso que essa dominação, que é basicamente a dominação que o Estado exerce sobre você, é uma dominação baseada nas leis gerais. Essas leis gerais muitas vezes estão conectadas à Constituição, que pode ter sido outorgada, imposta, como foi o caso de 1824, ou pode ser promulgada, né, aprovada por uma Assembleia Geral, tá? Se você segue adiante, então, as principais características dessa dominação racional, legal, normativa são ser impessoal, legalmente constituída, institucional, ou seja, é uma instituição que estabelece ela, ou burocraticamente estabelecida, beleza? Um outro tipo de dominação é a dominação tradicional, que é a dominação, por exemplo, exercida pelos seus pais, é uma dominação que é pautada, né, em concepções da moralidade, dos costumes de uma sociedade, das tradições, tá? Então você acredita, por exemplo, que você deve obedecer os mais velhos, tá? Isso é pautado em que exatamente? Pautado na cultura, pautado nas tradições, pautado nos costumes de uma determinada sociedade. Já dominação, ainda sobre isso, sobre a dominação tradicional, a gente percebe, por exemplo, nessa imagem aqui do Debré, ó, a figura do pai, tá? A organização da família patriarcal é um exemplo dessa forma de dominação tradicional. A monarquia, por exemplo, que é pautada também nessa estrutura da família patriarcal, né, do homem, da mulher e dos seus vários filhos, é também um exemplo desse modelo, desse formato de dominação que une dois aspectos. Ela une o aspecto tradicional e ela une o aspecto normativo legal. Tá? No caso da dominação carismática, ela é pautada no carisma, é pautada naquilo que a pessoa exerce sobre os seus seguidores, tá? Que pode ser uma virtude, pode ser um elemento, por exemplo, simbólico, vinculado à fé, pode ser vinculado à própria identificação, tá? E essa pessoa que exerce uma dominação carismática, ela é muitas vezes vista como um herói, como um santo, um grande líder,
tá? E muitas vezes os grandes demagogos da história, eles se valeram desses aspectos. Qual é o perigo da demagogia? É que a demagogia ela não tem uma orientação ideológica definida. Ela pode ser de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda. Por exemplo, Hitler, Stalin, Mussolini, eles foram grandes líderes demagógicos e eles muitas vezes estabeleceram elementos voltados, né, particularmente para a propaganda de massa, porque eles sabiam exatamente que através dessa propaganda eles iriam mobilizar multidões em prol da sua autoridade, do seu poder e também estabelecer com isso a dominação. Bom, passada essa parte, podemos ir agora para as alternativas. Vamos lá. O texto apresenta 3 tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos distintos. Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático. Então, ele quer um exemplo onde o poder carismático predominou. Observe que o verbo operatório aqui é identifique, tá? Identificar. E ele quer que você identifique o quê? O poder carismático, tá? Então, vamos lá. A República Federalista Norte-Americana é poder carismático? Não, é poder normativo, legal, né? Lembre-se que nos Estados Unidos há uma força muito grande das instituições, de tal modo que não se destaca o nome de uma pessoa exclusivamente, se destaca o Estado norte-americano. A República Fascista Italiana no século XX? Pode ser. Porque é impossível, repito, é impossível falar do fascismo italiano sem falar da figura de quem? Do Mussolini. Então aqui você tem um caráter personalista, aqui você tem um caráter demagógico e aqui você tem um caráter carismático. As pessoas se identificavam com Mussolini, as pessoas seguiam Mussolini. O mesmo vale, por exemplo, para o nazismo na Alemanha, o mesmo vale para o varguismo, Getúlio Vargas, para o peronismo na Itália e assim por diante. Monarquia teocrática do Egito Antigo. Não, ali já é uma outra coisa. A monarquia teocrática não é poder necessariamente carismático, é um modelo de governo onde o governante é considerado um deus. Monarquia absolutista francesa no século XVII. Olha, aqui você poderia considerar, né, que tem o poder carismático, mas ele está se tratando da monarquia absoluta francesa. Ocorre que nessa monarquia, né, tiveram vários reis, não foi apenas uma, ainda que Luís XIV tenha se destacado. Se ele tivesse posto Luís XIV, falando de Luís XIV especificamente, aí sim a letra D poderia ser uma resposta. Mas ele colocou a monarquia francesa como um todo, e na monarquia francesa nós não tivemos apenas Luís XIV. Monarquia constitucional, meus caros, constitucional é Constituição, é lei, então não pode ser também essa alternativa. Eu considero que o distrator, que é a alternativa que serve para distrair a gente, é a letra D, e a resposta correta, como já deu para identificar, é a letra B de bola, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História.